E, portanto, agora eu vou retomar aqui ao início da pauta para o item número 2, que é a audiência pública, cuja finalidade é debater as motofaixas. Então, eu agradeço muito a presença de todos que estão aqui. Nós vamos fazer agora a composição da mesa. E para isso eu só quero pedir aqui para o cerimonial. Ótimo, obrigado. Só um instantinho. Bem, eu gostaria de primeiro começar aqui convidando para a mesa a senhora Jussara Belavinha, que é subsecretária municipal de Mobilidade Urbana, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Jussara, mais uma vez, seja bem-vinda. Junte-se a nós aqui à mesa, por favor. Tudo bom, Jussara? Ótimo. Quero convidar aqui o senhor Pedro Ivo Braga, que é presidente do Motoclube Original Niners. Por favor, sente-se aqui conosco. Quero convidar aqui o senhor Júnior Motoboy, nosso amigo para sentar do lado de cá. Por favor. A senhora Jéssica também, por favor, sente-se do lado de cá. Quero convidar o senhor Sérgio Silva Balbino, que foi vereador nessa casa também. Seja bem-vindo, vereador. E que é vice-presidente da Associação dos Motoqueiros. Seja bem-vindo. O senhor Ederson Júnior, que é membro do CRTT também. Gostaria de convidá-lo a compor conosco a mesa. Uai, Ederson, é você, pô. Só conheço o Júnior Motoboy. Desculpa a falha, olha só. Ninguém me deu a dica aqui, quase que eu vou embarcando na furada. Não, mas Júnior, seja bem-vindo. Então você está no CRTT do Barreiro. É mais um item para falar que realmente tem que ligar. Na verdade, eu estou pelo Fórum do Motociclista, né? Então, e quem vivencia o dia a dia do CRTT sabe o tanto que vários assuntos são discutidos lá, trazem de fato discussões importantes para a cidade. Vários assuntos, inclusive, chegam aqui na nossa comissão, mas o assunto de hoje, motofaixa, é um assunto estrutural e eu sei que o senhor é um defensor dessa implantação, né, e que já vem também lutando há algum tempo. Então eu tenho certeza que vai engrandecer a nossa comissão. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado, vereador. Ótimo. Pessoal, então vamos dar início aqui. Eu quero saudar a imprensa, Edson Costa, que está aqui sempre nos cobrindo e ajudando, e toda a comunidade motociclística. Quero convidar aqui também na mesa o Fred Barbeiros, que vai participar conosco aqui dessa audiência pública. Fred, pode sentar do lado de cá. E tem mais alguém que eu não falei aqui, gente? Do motoclube, qual que é o nome do motoclube? É o Original Niners. Original Niners. Isso. Quer sentar conosco à mesa também? Por favor. Qual que é o nome do senhor? Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Senhores, então eu quero primeiro agradecer todas as presenças. Deixa eu ver se tem alguém que está logado aqui no online. Se tiver, por favor, passe a informação para a gente aqui, que o cerimonial estará acompanhando. E o objetivo dessa audiência pública hoje é de falar de motofaixa. Então, eu vou primeiramente aqui abrir a palavra para todos os vereadores participantes da comissão, vereador Sargento Jadson que está aqui. Na sequência, eu vou abrir a palavra para cada um de vocês à mesa. Nós vamos começar as falas pela representante do Poder Público Municipal, a Jussara Belavinha, que também já acompanha essa pauta já há muito tempo. Nós já fizemos outras audiências públicas lá atrás, né? A primeira de todas foi há 2 anos atrás, e a gente já vem debatendo esse assunto. E eu quero fazer um registro aqui da importância também de todos se engajarem com a pauta, e eu quero destacar o trabalho que tem sido feito pela CDL-BH, né? Pelo comando hoje do presidente Marcelo Souza Silva, que é uma pessoa que também é um entusiasta dessa implementação. Dentro da CDL existe a Câmara das Duas Rodas, o projeto Antisseguro, dá o foco ali no Júnior ali, ó. O projeto Antisseguro, que é um projeto sensacional, que ele é capitaneado pelo CDL BH,
e que com certeza vai caminhar por todo o estado de Minas Gerais e que certamente faz com que pautas tão importantes como essas sejam discutidas e trazidas da melhor forma. Registro também que, justamente pela representatividade do CDL, foi apresentado na Comissão de Orçamentos, né, por meio das proposições populares, uma proposta de emenda ao orçamento para a implantação das motofaixas. Foi um valor de R$400 mil e foi aprovado na Comissão de Orçamentos, assim como eu também, vereador Braulio Lara, destinei o valor de R$500 mil de emenda impositiva para esse ano de 2025 também para as motofaixas. Então, somados, nós temos aí praticamente, né, quase R$1 milhão para a implantação das motofaixas para esse ano de 2025. E já agradeço de antemão também as falas públicas do nosso prefeito Álvaro Damião, que já tem sinalizado positivamente sobre a implantação das motofaixas, sabendo, obviamente, que nós temos desafios técnicos a serem superados. Então, eu vou agora passar a palavra para os meus colegas que quiserem fazer o uso da fala, e na sequência a gente vai passar aí para todos os nossos convidados. Então, quem quer estrear? Vereador Hudson Paixão? Então, vamos lá. Boa tarde novamente a todos, é um prazer estar aqui compondo essa audiência pública de extrema importância. Também sou entusiasta dessa temática, e quando a gente fala dessas faixas, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando de segurança. Então é um tema que não demanda questão partidária, não demanda partido político, demanda prevenção. Então estou aqui à disposição como mais um parceiro dentro dessa trincheira aí para a gente poder ajudar na melhor forma com os nossos mandatos, e tenho certeza que nessa audiência hoje vai ser uma grande oportunidade para que não só eu, como os demais colegas que também defendem essa pauta e outras pautas, possam aprender bastante. Sejam todos convidados, estou revendo aqui meu amigo Gustavo, feliz em revê-lo, tantas pessoas queridas, e que possamos ter uma audiência pública propositiva e abençoada. Obrigado, vereador Hudson Paixão. Passar a palavra agora para o vereador Lucas Ganem. Boa tarde a todos. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes em nome do nosso presidente, Braulio Lara, como sempre impecável. Gostaria de dizer aqui que esse momento, né, de audiência pública é um momento onde vocês vão poder trazer para a gente, né, vocês que estão vivendo na pele aí a situação no dia a dia, vão poder trazer essas alternativas para a gente. E quando a gente vê indicadores, né, que marcam que nós tivemos mais de 15 mil incidentes com motos, né, no ano de 2024, o que representa 12% a mais de 2023, né, então a gente vai entendendo que a população está crescendo, mais pessoas estão sendo adeptas ao transporte individual, né, através da moto, e nós precisamos achar alternativas, né, nós temos que encontrar alternativas para conseguir melhorar a locomoção de todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, que seja uma ótima audiência para todo mundo. Um abraço. Obrigado, vereador Lucas Ganem. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Pablo Almeida. Obrigado, presidente. Pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez discutindo esse assunto que é um tema tão importante e tão caro para a nossa cidade, né? A gente tem levantado aí, ao longo desse pouco tempo de mandato que eu tenho, algumas questões propositivas para a melhoria do transporte público, e mais nesse sentido do viés para as motos em específico. A gente tem lutado e tem trabalhado bastante para buscar alternativas, né, de boas políticas públicas para a implementação de não só de corredores com a motofaixa, né, mas também de outras medidas de segurança pública que são necessárias para essa categoria. A gente sabe que hoje a pessoa comprar um veículo, um carro popular, né, que já não é popular há muito tempo, já é algo que é muito complexo, né, para a pessoa que está ali ganhando um salário mínimo, enfim, trabalhando muito para ganhar pouco, e a gente ainda tem tanto imposto, tanta questão, tanta carga tributária em cima, e muitas das vezes a opção que essa pessoa tem é justamente ir por um transporte mais em conta. E a moto, ela atende muito nesse quesito, mas eu vejo assim,
de uma maneira integral. A gente precisa reformular muitas das coisas relacionadas às motos. Eu tenho carteira de moto, eu não sei quais dos colegas aqui têm. O Jário, eu sei que já foi até mototaxista durante muito tempo, já entende também as dores da categoria. E eu tive moto durante muito tempo da minha vida, eu sei as mazelas que a gente passa, as dores que a gente tem, principalmente quando não tem atuação do poder público de maneira efetiva. Não é só a motofaixa, mas a motofaixa, é claro que é uma grande vitória se a gente conseguir implementação, mas a gente precisa também dos buracos. Às vezes não é nem falta de habilidade do motorista ali, do piloto, é um buraco na rua que a prefeitura deixa de cuidar. Isso também afeta, isso também gera um problema na vida diretamente das pessoas. Então, enfim, a gente está aqui para tratar especificamente de motofaixa, mas o nosso trabalho, né, nossa atuação, todos esses vereadores que estão aqui, vocês podem ter certeza que estão lutando a favor dessa causa, junto com a categoria, para que a gente possa buscar de maneira integral essa solução. Eu comecei dizendo aqui sobre a questão da motoescola, por exemplo. O cara que faz a motoescola, ele não sai de lá sabendo aprender, ele não aprende na motoescola a dirigir moto. Isso é impressionante, a gente paga por um serviço, a gente não tem um retorno nem mesmo nisso. A gente aprende lá na motoescola a colocar primeiro e ponto morto e se equilibrar em cima de ponto morto e se equilibrar em cima da moto. É absolutamente isso. Então, quando vai aprender, vai ter que aprender rodando na rua. E já é um caso aí da gente pensar de maneira, como eu disse, de forma integral, as boas políticas públicas voltadas para esse tema, que de fato é uma necessidade imediata. Hoje, os números só aumentam, como eu disse, a falta que a pessoa não tem dinheiro para comprar um veículo, um carro, vai lá e compra a moto, que é para se locomover, que utiliza para sair da sua casa e ir para o trabalho, muitas das vezes buscar os filhos, até mesmo nas escolas. Enfim, a gente precisa pensar boas políticas públicas nesse sentido, porque é uma frota que só aumenta, são pessoas, são pais, mães de família que estão ali, muitas das vezes trabalhando, levando seu sustento para casa, e a Câmara de Vereadores está aberta, a Prefeitura também, acredito que com o seu representante aqui, estão abertos para ouvir de vocês quais são as melhorias necessárias. As motofaixas são muito importantes, mas a gente sabe que isso sendo aplicado, será aplicado em apenas alguns corredores aqui da nossa cidade. E ouvir as demandas de vocês, para além disso, também é muito importante para que a gente possa sair daqui dessa reunião elaborando boas políticas públicas que atendam a categoria e a gente possa fazer um trabalho voltado e mais propositivo para vocês. Então, contem conosco, estamos aqui justamente para ouvir vocês, para entender essas demandas e dar andamento. Obrigado. Obrigado, vereador Pablo Almeida. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Sargento Jadson. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos que estão compondo a mesa aqui, acompanhando essa importante audiência pública. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse momento aqui tão importante para a nossa cidade e para os nossos pilotos, né, nossos condutores de motocicleta. O vereador Braulio Lara, eu parabenizo por ter chamado essa audiência, viu? E parabenizo os demais por terem aprovado também, porque nós lembramos muito dos nossos motociclistas, principalmente no período da pandemia, né? Os senhores estiveram lado a lado com a gente. Eu falo com a gente porque eu sou da segurança pública e nós também não paramos, assim como vocês. A cidade, ela continuou vivendo e tendo seu fluxo graças ao trabalho de vocês e graças ao trabalho daqueles que dedicaram suas vidas naquele período também, né? O segurança pública, saúde e demais profissionais. Esse é um tema muito importante, mas eu não posso deixar de falar aqui de outros temas que estão interligados a esse. Um deles é o projeto do vereador, receba, né, Pablo? Deputado, do vereador Pablo Almeida, que regulamenta os aplicativos, né, de entrega, os aplicativos de mototáxi aqui em Belo Horizonte. E foi uma luta tremenda para mantê-los trabalhando aqui, vocês acompanharam isso, né? Nosso objetivo é que todos tenham esse direito de trabalhar, contem com a gente para isso. Eu apresentei também, estou vendo aqui os representantes do Motoclube, eu apresentei um projeto de lei para instituir em Belo Horizonte o Dia do Motociclista, que nós tenhamos naquela semana do Dia do Motociclista, ações preventivas, evitar acidentes, prevenção, proibir o uso de cerol, conscientização na condução de motociclista, tudo nesse mesmo sentido de valorizar a profissão dos senhores aqui, que é tão fundamental para nós. Eu, assim como
o Pablo disse, né, já fui mototáxi, hoje eu desloco em Belo Horizonte de motocicleta, já sofri 2 acidentes aqui, infelizmente, e graças a Deus nos 2 eu estava certo, foi imprudência do motorista que estava conduzindo o automóvel, muitas vezes porque não tem ali uma faixa azul, né, eles não têm na mente ali que aquele espaço é delimitado para as motocicletas. Eu estive em São Paulo no dia 27 de agosto do ano passado e eu pude ver como funciona a faixa azul lá. O Ganem conhece bem a cidade lá e o estado, sabe também, e é algo interessantíssimo, na minha visão até fundamental e necessário a criação dessa faixa azul aqui em Belo Horizonte também, nos principais corredores, obviamente, né? Aqueles que tivermos ali o espaço para fazer. O vereador Braulio falou, né, que já mandou a emenda impositiva no valor de 500 mil, né, Braulio? Parabéns por isso também, tá? A gente agradece, eu agradeço enquanto usuário das vias aí, motociclista, mas eu vejo que a prefeitura está tendo um problema com a questão técnica, né, pela largura das vias aqui, e tão logo isso seja resolvido, eu creio que eles vão implementar de fato a faixa azul onde for possível e salvar vidas, né, que é o principal objetivo dessa faixa azul, que é salvar vidas, preservar as nossas vidas, que estamos todos os dias aí deslocando de motocicleta. Muito obrigado pela presença de todos, parabéns pelo engajamento, e o meu mandato está à inteira disposição de vocês, viu? Obrigado, vereador Sargento Jadson. Então, dada a introdução, eu vou passar agora a palavra para Jussara Belavin, que já vem acompanhando essa discussão na nossa casa já há um tempo. Jussara que trabalha com segurança do trânsito, né? Já é uma especialista, eu sei que conhece muito do tema. E quando nós fizemos, há 2 anos atrás, a primeira audiência pública sobre a motofaixa, São Paulo tinha acabado de implementar. Então, foi por um acaso, eu estava indo participar de um evento partidário em São Paulo, e na hora que o Uber, o táxi, né, eu acho que foi táxi ou Uber, sei lá, na hora que a gente estava a caminho do aeroporto, na hora que eu vi a motofaixa pintada, eu falei, cara, é isso que a gente está falando há muito tempo, de ter esse espaço delimitado. Fiquei super entusiasmado, fiz filmagem na hora e tudo, e aí foi quando a gente então convocou a primeira audiência pública. E na ocasião, nós convidamos a Companhia de Trânsito de São Paulo, né, 7SP, né, CET, e eles vieram com bastante humildade de estar vindo aqui na nossa cidade para falar sobre a motofaixa, porque para eles ainda tinham autorização que era pioneira no Brasil para implementar isso a título experimental. Então, foi justamente o primeiro passo dado. Então, nós começamos a acompanhar os resultados de São Paulo, né? E uma vez que agora, passado o tempo, passado esses 2 anos, não só implementaram, como foi muito bem aceito pela população, como os índices de acidente de motos nos locais onde tem a motofaixa reduziram drasticamente. Por que não? Por que não? Então, no ano passado, nós tivemos um evento do Andeseguro, muito importante inclusive, que é um trabalho de conscientização da direção defensiva no trânsito, a segurança sobre 2 rodas, e nessa ocasião, o Júnior estava presente, o Marcelo Souza Silva, presidente da CDL, que era o grande anfitrião, entre outras autoridades, estava a presidente da BH Trans também, Júlia Galo, e nós falamos justamente, agora é a hora, Belo Horizonte tem que colocar a motofaixa, outras cidades já estão falando em implementar, o Rio de Janeiro ainda não tinha colocado para funcionar, mas passaram alguns meses, o Rio também implantou, e eu sei que essa solução já está se espalhando por todo o país. E, inclusive, parabenizo aqui o prefeito de Betim, que já colocou para rodar a motofaixa. A gente, então, na nossa região metropolitana, teve a primeira implementação, e Belo Horizonte agora tem todos os pilares para que isso aconteça. A gente tem os cases positivos, nós temos os técnicos que já estão estudando isso aí eu vou passar para a Jussara, e por fim, nós temos recursos orçamentários, porque não adiantava era a gente ficar aqui discutindo um assunto e a objeção seja, não tem recurso para fazer, nós vamos ter que esperar. Numa reportagem que foi publicada por nossa imprensa, foi inclusive colocado que o custo que São Paulo está atingindo para a implementação por quilômetro é de R$170 mil. Então, fazendo uma continha, pelo menos 3 quilômetros a gente tem no impositivo, e outros 3 quilômetros nós já temos dentro da alocação orçamentária.
Vamos produzir os 6 primeiros quilômetros de Belo Horizonte? Vamos produzir mais? O fato é que tem que começar. E aí a discussão é, onde vai ser? Nós não deixamos a prefeitura engessada nisso. Nós queremos que a prefeitura paute o que for viável, mas queremos que o primeiro passo seja dado. Então, dada a introdução, Jussara, a palavra está contigo e a gente gostaria de ouvir boas notícias. Obrigada, vereador. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde a todos vocês da mesa. Eu fiquei feliz com a introdução da fala dos vereadores, porque está todo mundo muito preocupado com segurança. O vereador Braulio já fez em outros momentos aqui audiência relacionada à questão da segurança no trânsito, e realmente o problema dos acidentes com moto é uma epidemia na cidade, né? A gente tem um número de acidentes enorme, você mesmo citou do ano passado, nessa faixa de 15 mil acidentes envolvendo motos, e todo acidente com moto tem vítima, né? Dificilmente não vai ter. Então, a gente tem de 75% das vítimas de acidentes de trânsito na cidade de Belo Horizonte são motociclistas. Os motociclistas se acidentam entre eles também, isso é uma realidade. E uma coisa também que nos deixa assim, bastante preocupada é a quantidade de atropelamento feito por motos. As motos atropelam muito as pessoas. Porque muitas vezes realmente as pessoas costumam relatar assim no BO. Apareceu do nada a moto. E aí não é que falta sinalização, vereador, é a velocidade. Porque vem costurando, vem numa velocidade inadequada, não obedecem às regras de circulação. Esse é um problema muito sério. Então, assim, essa fala de todo mundo preocupado com a segurança, e acho que está correto a motofaixa, tudo indica, embora ainda não existe uma autorização pela legislação de trânsito de implantação, a não ser na condição de precária. É uma autorização que você pede ao Senatran, várias cidades do Brasil já receberam, mas eu acho muito difícil a Senatran voltar atrás. Já solicitou, mas a Senatran pede que você identifique qual que é a via e mande o projeto. Então, a gente está ainda desenvolvendo essa parte dos estudos. Como já foi falado, inclusive, aqui, porque esse é um argumento até, né, que o próprio prefeito, que quer que implante, deu essa diretriz, né, que é para buscar solução para implantar, mas a gente tem essa dificuldade de onde implantar, porque os corredores Belo Horizonte, diferente de São Paulo, São Paulo adota há muitos anos sempre adotou faixas de tráfego de 3,5 metros de largura. Então, por exemplo, a 23 de maio, que foi a precursora na implantação, são 4 faixas de 3,5. Então, eles reduziram, tirando a faixa da direita, né? Porque tem problema de sarjeta, tem ônibus e tal, eles reduziram as outras faixas e marcaram a faixa principal. Belo Horizonte, nós adotamos nós chegamos a ter, em determinadas condições, e aí qualquer pessoa que anda aqui na cidade percebe isso, faixa até com 2,80 de largura, né? Assim, já na aproximação do semáforo, para aumentar a capacidade, né, daquela interseção. Então, retirar uma faixa de tráfego para colocar a motofaixa, a gente não está colocando em perspectiva, porque a situação do tráfego em Belo Horizonte já é muito ruim. Então, vai ser um desgaste enorme se a gente fizer isso. Pelas contagens de tráfego que a gente tem, as motocicletas são 16% dos veículos em circulação. Então, se a gente tem 3 faixas, dividindo assim, igualmente, cada uma tem capacidade de absorver 33%. Então, a gente tiraria 33% para todos os veículos, que pode ser moto, mas pode ser qualquer outro tipo de veículo, para poder pôr uma motofaixa. Então, nós estamos eliminando nos locais, no estudo que a gente está fazendo,
Então, os principais corredores é muito difícil da gente plantar por causa disso, né? O corredor que tem os dois com maior número de acidentes de moto é Cristiano Machado e Antônio Carlos. Todos dois não têm condição. Na Cristiano Machado, talvez um trecho mais da ponta a gente consiga, mas ainda porque nós pegamos medidas em determinados pontos, mas não é a totalidade. Então, você tem que desenvolver o projeto mesmo, porque tem pontos de estrangulamento, né? Por exemplo, locais que têm conversão à esquerda, então, muitas vezes, as faixas são redivididas para permitir aquela conversão à esquerda. Então, as situações são muito variadas, que nos obrigam a ter um projeto mesmo. Não dá para fazer sem um projeto, né? Então, assim, o que nós já observamos, tem locais que a gente tem condição de colocar tirando estacionamento. Essa é uma outra briga. Tudo que a gente vai tirar estacionamento nessa cidade é uma pauleira. Se tiver comércio, então, assim, ninguém quer que tire estacionamento. Mas, assim, para fazer omelete tem que quebrar os ovos, né? Então, assim, talvez tenha que cortar um pouco em alguns trechos de canteiro central, fazer alguma supressão de árvore, né? Então, assim, não é simples. Eu estou citando esses exemplos, que eu até fiz uma listinha aqui para mim das coisas todas que nós encontramos, né, ao longo aí desse primeiro estudo, que nós pegamos os principais corredores todos, nós pegamos a área central, todos os principais corredores, pegamos algumas medidas e olhamos, dá para encaixar, não dá para encaixar. Então, tem situação que a gente consegue num sentido, no outro não. Então, nós estamos nesse pé do trabalho, desde que o prefeito determinou que quer realmente implantar a motofaixa. E, então, não vai ser uma coisa assim, não temos condição de dar uma resposta imediata de que via que vai ser, de onde que vai ser, mas a gente já está trabalhando com este objetivo. E é claro que essas emendas impositivas são muito boas, tanto a impositiva, né, feita pelo senhor, quanto a outra da CDL, né, que foi incorporada no orçamento, vão ser muito boas nesse sentido, né? Então, a gente tem essas frentes todas de trabalho, né? Conseguir autorização da Senatran, que ela tem dado sempre em caráter precário, né? A gente não sabe, ela não aceitou, e eu vi teve um seminário de segurança viária em dezembro do ano passado. Eu não fui, mas eu assisti a gravação dele, e a Senatran apresentou o estudo da motofaixa. E ela realmente ela mostra que reduziu com os dados da CET, mas que eles haviam questionado os dados da CET, a qualidade dos dados apresentados, etc. e tal, não estavam assentando e tinha pedido correções no relatório. Então, assim, não existe ainda uma decisão de que isso vai ser incorporado. Mas eu acho, assim, pela minha vivência política, né, eu estou há 50 anos nessa área de mobilidade, eu sei que depois que você implanta, e eles foram dando autorizações, que eu saiba, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, São Bernardo, Santo André, são as cidades que eu sei que eles deram autorização. Já tem 6 cidades, é muito difícil voltar atrás. Acho muito difícil. Então, a gente está trabalhando, sim, né? Essa foi a determinação dada pelo prefeito. Nós estamos trabalhando nos projetos, assim, mas ainda não é uma coisa muito rápida, mas com certeza o que a gente colocou no planejamento lá é de até julho ter definido onde será. Ótimo. Aí começar a implantação, né? Aí vamos porque não é barato, porque a gente tem que desmanchar a sinalização existente. Mas é tinta, né? Mas tinta não é bom, sabe, vereador? A tinta vai apagando com o tempo e fica uma mistura danada. A gente costuma com maçarico queimar. Sim, né? Mas não deixa de ser uma tinta, né? Mas a gente já costuma apagar com maçarico. O ideal seria dar um asfalto, mas a tinta mais cara que existe, seria dar uma camada de asfalto para poder apagar, né? Então, nós estamos trabalhando a perspectiva, inclusive de custo que a gente está levantando para apresentar ao prefeito,
realmente apagar com maçarico a sinalização e fazer outra sinalização. Para encerrar, eu só queria falar sobre um aspecto que São Paulo fez e que eu reputo a isso os resultados positivos. Uma campanha muito grande, educativa, junto com a implantação da faixa. Então, foram feitos banners avisando os motoristas de carro que eram para respeitar, que eram para dar seta, os motoristas, os motociclistas, né, os pilotos de moto também, para não sair costurando. Então, teve toda uma campanha, assim, né, e tem sido, para cada via nova que eles colocam, eles fazem uma campanha assim, muito forte, grande, de peso, sabe? Então, eu acho que isso é importante, porque todo mundo que convive no trânsito, sabe que a gente tem uma parcela, eu não vou dizer que é a totalidade, mas tem uma parcela de motociclistas que são muito imprudentes, né? Que dirigem em alta velocidade, que costuram de uma forma, furam sinal, fazem retorno em cima da passagem de pedestre. E aí a gente pode listar assim, inúmeros comportamentos inadequados. Então, assim, é importante que, junto com uma ação desse tipo, a gente também invista fortemente na questão educativa. Obrigado, Jussara. Deixa eu fazer eu vou somar a isso que a senhora acabou de trazer. O projeto da motofaixa, esse movimento motofaixa já, ele não pode ser conectado com pessoas que, de fato, estão lá infringindo leis de trânsito. A gente está falando aqui de pessoas sérias que estão trabalhando diariamente em cima das duas rodas, é gente que sustenta a família, é gente responsável. Então, a gente não pode pegar uma minoria e querer generalizar a situação. Então, dito isso, além de todo esse esforço que a gente está fazendo para ter motofaixa, a gente também está fazendo um esforço para que a Guarda Municipal, o Batalhão de Trânsito, seja mais eficaz. Porque lá no passado, quando a BHTrans parou de multar, entre aspas, né, Belo Horizonte ficou simplesmente sem fiscalização nenhuma. E aí, o que acontece? Vai acontecendo de muita gente infringir normas e não está acontecendo nada para ele. E isso vai desorganizando a cidade. Então, a gente tem que fazer um esforço para organizar a cidade, mas também para mostrar que aqueles que estão não participando aí de obedecer às leis e fazer um trânsito seguro, que eles pontualmente sejam de fato punidos. Mas nós estamos falando aqui de uma grande maioria que está ali diariamente em cima de uma moto e que está, de fato, em busca de mais segurança. Jussara, eu agradeço muito a fala e gostaria de fazer, então, até para dar um tom aqui da nossa audiência pública, a Prefeitura está estudando e eu acho muito importante que esses estudos fiquem um pouco mais públicos. Nós sabemos que existem pontos de estrangulamento na nossa cidade e que são difíceis de implantar. E nós não queremos também gerar esse conflito, esse dilema de reduzir faixas de trânsito para fazer uma motofaixa. Não. O corredor de motos já existe. As pessoas já passam entre a faixa 1 e a faixa 2 em diversos pontos da cidade, principalmente aqueles pontos onde tem muita retenção. Então, por exemplo, a Nossa Senhora do Carmo mesmo é uma via que tem retenção contumaz, todos os dias tem retenção ali. E o corredor se forma e os motociclistas vão passar. Por que não pode estar sinalizado? Né? Seria um sonho, por exemplo, agora que o anel vai ser municipalizado, que ali também já seja previsto uma motofaixa. Né? O anel hoje não pode, está sob jurisdição federal e não é tido como uma via expressa. Ele é uma via urbana expressa, mas ele, no catálogo lá, ainda é uma via de ligação de trânsito de longa distância, né? Rodovia. Então, mas é um lugar que tem muito acidente, temos problemas. Essa sinalização, ela pode ser muito útil. Avenida Amazonas, tem a discussão do corredor Amazonas, por que já não conjugar esse elemento no projeto? Né? Então a gente está aqui buscando, de fato, essa priorização, mas sabemos que é possível de ter uma motofaixa, por exemplo, que não é contínua em toda a via. Ela pode ser, de fato, segmentos de pista. A gente não tem que ter essa percepção, porque onde for inviável, é inviável. Mas todo mundo tem que entender o porquê e a gente pode ter, sim, o segmento apropriado. Aqueles locais onde, de fato, o corredor das motos já acontece. Eu acho que esse é o primeiro passo. É a gente não
vir com essa sanha de, por exemplo, dar bomba num projeto na Cristiano Machado, porque a Cristiano Machado não tem caixa durante toda a sua extensão para ter a motofaixa. Mas quais são os segmentos que poderia ter? Nos interessa saber e nos interessa participar dessa discussão, né? Antônio Carlos, idem. Mas nós temos outros lugares que são interessantes também, e eu gostaria de passar a palavra aqui para quem roda todos os dias sobre a moto, que pode inclusive trazer aqui nessa audiência pública sugestões interessantes. Uma delas foi o próprio Júnior, que me falou, no momento que ele me falou, eu já assimilei e tenho utilizado como exemplo, que é a própria Avenida Tereza Cristina, sentido Arena MRV, sentido Contagem, que logo depois do viaduto Itamar Franco, sempre tem os congestionamentos, até naquele segmento ali, até o Coração Eucarístico ali na entrada da PUC. Por que não? Então, se é um local que tem caixa, que tem espaço, por que a gente não pode priorizar? E perceber sempre isso, mesmo que as nossas vias, que tem às vezes caixas estreitas, né, não comportar a motofaixa de forma contínua em todo o segmento, vamos dar o primeiro passo. Então, eu vou passar a palavra. Eu complementar, só pode? Só claro, um minutinho. Claro. Sobre a questão da velocidade. A Senatran só autoriza implantar a motofaixa, no máximo com velocidade de 60 km por hora, aí tem que ter uma largura e 50 km por hora, largura um pouco menor. Então, essa questão da velocidade também terá que ser considerada. Por exemplo, a Via Expressa, que a gente chama de Via Expressa, né? Tereza Cristina, depois, ela tem trecho de 80 km por hora. Então, tem que ser revista a questão da velocidade para poder ser implantado. De qualquer Só para forma, completar, não, claro. assim, que existem, são muitos parâmetros. A rodovia não é permitido, mas esse trecho BH Shopping, Trevo do Belvedere, é estadual. Teríamos que pedir autorização ao DR, mas assim, ali realmente é possível, tem largura naquele trecho. É possível. Então, são coisas que a gente tem que sair costurando uma opção de coisa para poder conseguir implantar. A gente ajuda para pedir o Estado. Então, conta com a gente. E esse é o ponto, porque se a gente também não souber qual é a objeção, ou quais são as dificuldades técnicas que vocês estão tendo lá, como que nós podemos fazer para contribuir e articular uma boa solução. É o que o vereador Pablo Almeida acabou de dizer. Mas essa transparência é o que a gente gostaria realmente de ter do poder público municipal, do tipo, olha, a gente está interessado em falar de Cristiano Machado, mas aqui tem esse impedimento, aqui tem esse problema, aqui a gente vê como possibilidade, vamos abrir o projeto, vamos mostrar para todo mundo, porque isso tudo vai gerar um engajamento das pessoas em apoiar o projeto, né? Isso eu acho muito importante. E, de qualquer forma, a questão da velocidade, a nossa cidade, me desculpe, mas a gente tem pouquíssimos locais que a velocidade permitida dentro da área urbana é maior do que 60. E o próprio anel rodoviário, tem estudos de que se baixar a velocidade para 60, diminui os conflitos e diminui os problemas. Bem, qual que é o meio termo? A gente precisa, na verdade, Pois é, mas tem que resolver as pontes que estão estrangulando o trânsito. Tem um monte de problema para resolver. O que a gente quer é que realmente a coisa avance. E dentro da perspectiva do motociclista, né, e do motorista, porque eu tenho sempre enfatizado, não se trata de segurança só para o motociclista, é para o trânsito todo. É para o motorista, é para o motociclista. A motofaixa, de fato, não vejo como ela ser... ninguém tem como recuar com a motofaixa. Ela de fato já entrou para ficar. O que a gente precisa é de fazer com que os projetos se adaptem melhor ao que as nossas cidades são. Vou passar então aqui a palavra para o Júnior, motoboy, o Ederson Júnior, registrando aqui, senão... E o Júnior, eu já o conheço há bastante tempo, e o Júnior trouxe essa hipótese mesmo da Tereza Cristina, então eu já passo a bola para ele comentar sobre isso, dentro da visão de quem diariamente está sob duas rodas. Bom, vereador, primeiramente queria agradecer o convite, agradecer a todos os vereadores presentes aqui na casa. Eu fico muito feliz de ver que tem mais pessoas engajadas nesse assunto tão polêmico que é a motofaixa. Eu tenho algumas coisas aqui para dizer, no caso, por exemplo, igual o vereador mesmo falou, a sugestão seria ali, Tereza Cristina ali com contorno, começa ali, talvez antes do viaduto do Itamar Franco ali, vai até ali onde tem aquela secretaria, negócio de juizado especial, onde tem a PUC ali, poderia fazer a motofaixa ali, porque ali o corredor ele já existe, já tem aquele corredor ali.
Ali o trânsito ele já aprende, os próprios motoristas eles já se educaram, que eles têm que abrir o corredor para as motos passar. É igual, às vezes a gente fala, todo mundo questiona, a moto tem que andar atrás do carro. Mas você já pensou todas as motos de Belo Horizonte andar atrás de carro, o que o trânsito de Belo Horizonte vai virar? Então, assim, é uma situação bem complicada. A gente frisa muito essa questão da motofaixa. Inclusive, eu até estive lá em São Paulo, eu andei na motofaixa lá, eu fiquei um dia lá em São Paulo, eu andei em todas as motofaixas que tem lá. A gente tem alguns pontos lá que são as mesmas larguras das avenidas aqui, porque eu fiz mais ou menos uma analisada lá, não tinha trena, porque o trânsito lá é muito intenso, mas a gente tem alguns pontos lá que é semelhante a algumas avenidas nossas. Então, assim, tem alguns pontos que existe a motofaixa, existe o corredor azul lá. Quando chega num certo ponto, onde que a caixa, no caso o asfalto, né, ali, ele estrangula, que ele fecha, a motofaixa, ela começa um X, identificando para o motociclista que aquela motofaixa ela vai acabar. Passou aquele estreitamento mais à frente, começa-se o X de novo, a motofaixa reabre de novo. Então, assim, é um estudo que tem que ser feito com carinho, porque a BH Trans, ela consegue espaço para se fazer ciclovia. Mas por que não consegue fazer a motofaixa? Eu vou dar um exemplo para vocês, o Bairro Castelo. O Bairro Castelo, a BH Trans comeu uma faixa de algumas avenidas, com um passeio de quase 10 metros de largura, que poderia ter feito a ciclovia em cima do passeio, mas comeu a faixa na rua. Então, ou seja, por que para a ciclovia tem um espaço e para motofaixa não tem? Então, desculpa de eu falar, mas eu acho que eu discordo nesse ponto, de falar que não tem espaço, que vai ter que tirar estacionamento. Fez as ciclovias com os estacionamentos sem precisar mexer, então dá para fazer a motofaixa. Eu acredito que sim. E não só a questão da segurança, não é só da gente falar da motofaixa. A gente tem vários outros tipos de problema, como bueiro da Copasa aberto, a gente tem empreiteiras que prestam serviço para a prefeitura, que faz costela no asfalto, não se coloca uma placa, não se coloca uma sinalização, deixa material no asfalto, areia, brita, a gente vem com a moto, é aquela caixinha de surpresa. Você vem, você não sabe o que você vai pegar ali na frente. Você passa um dia, tá limpinho o asfalto, no outro dia tá um buraco lá, sem sinalização, sem nada. Então, são vários fatores. A gente tem a questão também dos aplicativos também, que hoje o aplicativo, ele incentiva o trabalhador a correr. Então, isso aí é um outro ponto também que tem que se estudar também. Igual, por exemplo, tá chovendo, tá caindo um pé d'água. O iFood começa a mandar lá R$10, R$8 a mais para o motociclista sair para a rua para poder trabalhar. Então, a gente tem que reaver esses assuntos. A gente frisa muito, igual, por exemplo, eu mesmo friso muito a questão de segurança no trânsito. Eu bato muito nessa tecla, questão do colete, questão de mata-cachorro da moto, antena, a faixinha do capacete. Eu friso muito essas questões. É uma coisa que nós precisamos reaver também. Nem que seja o prefeito Álvaro Damião sancionar um decreto, alguma coisa lá, pelo menos quem está trabalhando, mesmo que não esteja legalizado, mas que use o colete, igual a Jéssica está aqui de colete, eu estou de colete. Isso aqui, querendo ou não, isso aqui no trânsito chama atenção. Vocês podem olhar lá no vídeo, lá para vocês verem, ó, a gente se destaca. A gente se destaca. Onde que a gente vai, a gente se destaca. Tá vendo lá para vocês verem, ó? Tá vendo? Não. Tá vendo que a gente tá lá, ó? A gente se destaca no trânsito. Então isso aqui é importante, isso aqui dá visibilidade no trânsito. A lei obriga, né? Só é que... A lei obriga, mas não se tem fiscalização. Só é que não tem fiscalização. Exatamente, é um dos problemas. Nós tivemos na audiência pública anterior, o pessoal do motofretista, né, reclama que tinha a carteirinha que a BH Trans instituiu e nunca foi fiscalizado. Então, assim, são projetos que começam e não têm uma devida continuidade. E isso tudo... É lei municipal, tá? A BH Trans só não, mas eu tô falando a lei seguinte, municipal. Não, mas houve lei municipal, houve uma mobilização e não há uma continuidade. Então, vereador, a gente foi obrigado a tirar essa carteirinha na BH Trans, eu tenho ela aqui, ó. Eu nunca fui cobrado numa blitz. Tá aqui, ó. Pode ver, ó. BH Trans, nunca fui cobrado. Eu só paguei para ter isso aqui no bolso, só isso. Nunca fui cobrado numa blitz, nunca fui cobrado de nada. Paguei, gastei dinheiro, fiz curso, porque para me poder ter a licença lá na BH Trans, para me poder ter isso aqui, eu tenho que ter... Por favor? Na época a gente pagou, era R$33 para a BH Trans, que a gente pagava para obter essa carteirinha. Só que para obter essa carteirinha, você tinha que ter um curso de 30 horas aulas, sua moto tem que estar com 10 anos de uso, não pode ter mais de 10 anos, você tem que ter 2 anos de carteira, tem que ser acima de 21 anos. Nos cobrou, nos obrigou a colocar isso aqui e nada foi feito. A verdade é essa.
Obrigado, Júnior. Isso tudo, de fato, é a história do trânsito de Belo Horizonte e a gente precisa realmente de colocar as coisas para funcionar devidamente. Então, trazendo de novo para a questão da motofaixa, o que a gente quer realmente é organização, é segurança, é as pessoas realmente terem, principalmente quem está ali no dia a dia, porque o para-choque do motociclista é a perna. É complicado isso. Você paga muito caro. O sargento Jadson, que esteve aqui, falou de acidentes, né? Quem anda de moto sabe, ninguém está imune a ter um acidente. Quero fazer só o registro aqui da presença do vereador Tileléu. Obrigado, Tileléu, por participar conosco aqui dessa audiência. E o senhor Luciano Medrado também, que é da Federação e Sindicato das Empresas de Transporte, Cargas e Logística, da SETSENG. Seja bem-vindo, Medrado, que é um grande ativista, conselheiro do Compur, onde nós trabalhamos juntos por bastante tempo, e o Medrado é um grande conhecedor da área de transportes. Mais à frente eu vou passar a palavra para você também, Medrado. Seguindo aqui, então, dentro da nossa audiência, eu vou passar a palavra agora para a Jéssica Magalhães, que também é profissional do ramo, está sempre falando sobre esse assunto, tem liderado nas redes sociais, inclusive, essa bandeira, né, de clamar por realmente mais segurança, pela motofaixa. E, Jéssica, seja muito bem-vinda à nossa Câmara Municipal. Oi. Agora foi. Ei. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Jéssica Magalhães, né? Eu componho hoje o coletivo Minas no Trecho, que é um coletivo só de mulheres, motoguels, de Belo Horizonte e região metropolitana. Primeiramente, agradecer a sua proposta, o seu empenho e a sua iniciativa, né? Falar de motofaixa hoje em BH é também garantir que BH esteja se modernizando. BH precisa muito passar por esse processo de modernização, né? E falar de motofaixa é tratar aqui hoje de um reconhecimento e de uma demarcação de algo que já existe, né? Como o Júnior falou, e todo mundo aqui já está careca de saber, o uso do corredor, ele existe há anos, e é só por isso que o trânsito de BH não está colapsando ainda mais, porque se a gente coloca todas essas motos que estão em corredor para ocupar a faixa, vamos ter um colapso aí no trânsito. O horário de pico em BH, a questão da motofaixa no horário de pico em BH é importante também para que, a questão da segurança seja ressaltada, seja levada em consideração. A motofaixa ela é extremamente importante, né? E a gente precisa, por exemplo, quando se fala de motofaixa, cuidar dessa campanha que a senhora falou, porque existe um pensamento de que vai ser obrigatório o uso dessa motofaixa. E a gente tem hoje aí um dos problemas maiores no trânsito é a mudação de faixa que tem, né, dos carros. E isso é uma mudação de faixa desnecessária. Às vezes o cara acha que a faixa do lado está andando mais, e aí fica mudando, e acaba que essa costura assim, é muito mais prejudicial do que uma costura de motocicleta, né? Porque é isso, a moto é muito mais fluida, muito mais híbrida, assim, a gente consegue ir costurando e ganhar. Às vezes o motoqueiro, ele só quer ser visto no trânsito, porque é isso, a mudação de faixa acaba acertando alguém, e a gente faz um esforço enorme em ser visto, em sair buzinando, em passar na sua frente para que você veja que a gente está ali, enfim. A gente sabe que é possível encurtar canteiros centrais, principalmente Antônio Carlos e Cristiano Machado. É possível, como o Júnior falou, todos nós, na verdade, achamos espaço para implementar ciclofaixa em vias que nem tem um tráfego tão grande assim, mas para tratar de motocicleta, que todo mundo aqui precisa de serviço de motoboy, precisa de um serviço rápido de motoboy, mas primeiro que marginaliza nós o tempo todo, né? E segundo que não faz absolutamente nada para que a gente continue exercendo nosso trabalho, como o vereador que falou, né? Na pandemia todo mundo aplaudiu a gente, tratou a gente como herói. E recentemente nós fizemos um break, né? E uma das pautas foi isso. Nós fomos herói na pandemia, hoje em dia nós somos escravos, somos marginais,
né? Então, todo mundo aqui, nós todos somos responsáveis por isso, de achar espaço para todo mundo que compõe o trânsito e vão cada vez mais jogando os motoqueiros para o canto. Até na hora de mudar de faixa, o motoqueiro pode ir arredando e vai espremendo a gente o máximo possível. Isso acontece em todas as escalas possíveis, né? Eu penso que dá sim para achar esse espaço nas duas avenidas que a senhora citou aí, que são avenidas sim que acontecem grandes acidentes. Como o Braulio falou, quando a gente pensa, a nossa base pensa motofaixa, a gente nunca pensou, ninguém, né, Júnior, esse tempo todo, nunca pensou em ter uma motofaixa seguindo uma linha reta. Exato. Até porque o corredor que nós usamos hoje, nós não conseguimos usar o nosso corredor de maneira linear. Tem momentos que ele se dissolve, que ele não dá para passar, e a gente pula para um outro e vai procurando alternativas. Então, ninguém da nossa base nunca pensou que seria algo reto, sabe? Então, tem uma conversão lá na frente que vai ser à esquerda, vai atrapalhar, ok, faz um X no asfalto e depois a gente continua, sabe? Então, isso já é uma coisa que é entendida na categoria, quando se fala assim, vamos ter faixa azul. Todo mundo entende isso, sabe? E aí, independente de acharem ou não espaço, se não acharem espaço, se for esse veredito, não rolou a faixa azul, nós não vamos deixar de usar os corredores. Nós vamos continuar usando os corredores. Nós vamos continuar caindo de moto. Nós vamos continuar machucando de moto. Porque não tem como não tem como transitar, não tem como compor o trânsito se não for por essa via. Então, a gente está pedindo só essa demarcação. É algo que já existe. A gente está pedindo essa demarcação. A gente está querendo esse reconhecimento de algo que já é nosso. E nós não vamos parar de usar. Entende? É isso. Eu tinha mais alguma coisa para falar? Mas eu gostaria de complementar uma questão, Jéssica. Belo Horizonte foi pioneira em implantar aquele motobox, que é aquela faixa lá na beira do sinal, para fazer, né, a acumulação das motos, e na hora que arranca, a moto sempre arranca mais rápido que um carro, então isso faz o trânsito também ficar mais fluido. A Jussara pode confirmar, eu não sei de fato em qual ano que foi. Oi? Foi antes? Acho que o ex-vereador, o Anselmo, ele me comentou que isso, eu achei até que tinha sido BH, mas então se não foi, não tem problema, mas copiou uma boa iniciativa. Hoje a gente está vendo, por exemplo, esses espaços de motobox com pinturas apagadas, que está ficando deteriorado para um projeto que foi um projeto positivo. Então tem que revitalizar, não adianta. Esse motobox é importante, né? Você ter o espaço no semáforo para fazer a acumulação dos motociclistas. Senhor Júnior. Vereador, eu queria até aproveitar o espaço que tem alguns vereadores aqui e pedir para vocês começarem a observar a qualidade da tinta que estão usando nas marcações na cidade de Belo Horizonte. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, vereador, depois você dá uma pesquisada. Lá na Oro do Tirol, eles fizeram uma marcação lá, 3 meses, foi 3 meses certinho, apagou tudo. Apagou tudo. Então, ou seja, eu até brinquei num podcast que eu fui e falei, parece que está pintando a cidade com tinta de parede. É o tempo de duração médio, realmente. Deixa eu só contribuir com isso aqui também. Eu gostaria de perguntar a Jussara, a gente tem em contrapartida, tem esse daí, que obviamente a gente solicita que diariamente recebemos demandas nesse sentido de demarcação de pare, das faixas, enfim, de tudo. Mas em contrapartida também tem a questão da Orla da Pampulha e de alguns outros lugares que eu vou utilizar a Orla da Pampulha como referência. A tinta lá já dura. Só que quando chove, ela fica igual um sabão. Aí para o próprio motoqueiro que está ali, principalmente, na hora que está passando ali, você está andando tranquilamente, na hora que você passa naquela tinta, a moto escorrega e corre o risco de acontecer algum acidente ali mais grave por conta disso. E também naquelas faixas elevadas, né, onde tem que a tinta ela é vermelha e tem a faixa de pedestres na cor branca, naturalmente ali, também é um outro problema. Eu não sei se tem essa demanda internamente ali na prefeitura, e se a senhora poderia responder para a gente, sobre justamente isso. Porque de um lado a gente tem as faixas que são pintadas em 2, 3 meses, no máximo elas já somem. De outro lado a gente tem essas outras faixas que são pintadas ali, elas até têm uma durabilidade maior, mas em caso de chuva ou qualquer outro tipo de evento do clima natural da cidade, acaba gerando
ali é um potencial risco de acidente muito mais elevado. Então, se tem algum tipo de estudo da prefeitura relacionado a esse tipo de coisa? Vereador Pablo, realmente, assim, quando você pinta com tinta acrílica, ela dura muito pouco. Só é que quando o asfalto está muito ruim, é uma realidade de Belo Horizonte, o asfalto craquelado e tudo, se você pintar com uma tinta boa, ela solta toda também. Então, está muito relacionado. Quando é feita uma nova pavimentação, a Sudecap hoje já... Agora nem a Sudecap, é Susurb, né? Já contrata a pintura, aí uma pintura de melhor qualidade, né? Aí a gente tem duas opções de pintura de melhor qualidade, tem a acrílica, tem a termoplástica e tem aquela, não chama epóxi, que eu saiba, não. Pode ser até que o material seja epóxi, mas eu não sei, o nome oficial é termoplástica e a outra é aquele que são adesivos que você coloca assim, né? Que é a que dura mais, dura muito. Então, é muito de acordo com a condição do pavimento. Né? Então, a Orla da Pampulha, por exemplo, se o pavimento estiver bom, aonde está bom, faz asfalto. Às vezes, por exemplo, a gente até faz no programa Escola Segura, que a gente implanta aquela sinalização de pedestre na escola, coloca, né, aquela cópia da plaquinha de trânsito assim, para chamar a atenção que é uma escola e tudo. A gente costuma até dar uma camada de asfalto para durar um pouco, sabe? Porque essa parte de asfalto, né, não é com a gente, é outra área da prefeitura que cuida. Mas, então, a gente tem esse problema. Sobre a questão da derrapagem, sobre ela, isso é uma realidade no mundo. Por exemplo, se você for a Barcelona, adotou, em vez de pôr a faixa de pedestre inteira, coloca quadradinhos para evitar escorregar. Mas aqui a legislação brasileira, e nós temos que seguir, é uma legislação federal, tem os manuais todos detalhados, né, que a gente é obrigado a seguir, inclusive para poder implantar a faixa, nós vamos ter que pedir uma autorização especial, porque isso não existe na legislação, não existe essa opção de pôr igual em outros países, colocam que a faixa de pedestre, que é o principal local onde dá o problema, né? Pela largura da faixa e tudo, não coloca ela inteira, exatamente para evitar a derrapagem da moto. Mas isso é uma realidade mesmo. Essa tinta de melhor qualidade, ela derrapa mesmo. Só para concluir minha fala, é muito legal que a senhora esteja fazendo esse estudo, né? E é muito válido, obviamente, o conhecimento técnico de toda a equipe que está inserida nesse estudo que vocês estão fazendo. Mas eu gostaria de sugerir que o conhecimento empírico, que o conhecimento de vivência, ele seja incluso também nesse estudo que está sendo levantado. E é isso. Eu termino minha fala aqui. Vereador, eu queria só dar uma sugestão aqui, coisa rápida. Já que a faixa azul, talvez em alguns pontos não fosse possível, porque talvez a gente não faça essa faixa azul próximo dos motobox. Então, um exemplo aqui, mais ou menos rabiscado aqui, mas dá para entender. A gente tem a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. A gente tem um motobox que é à frente dos semáforos. Talvez nos pontos onde que tem um pouco mais, que agarra um pouco mais o trânsito, onde tem próximo dos semáforos, a gente faz só um pedaço da faixa azul, dando esse acesso até o motobox. Porque uma das melhores coisas que a cidade de Belo Horizonte fez foi fazer esse motobox. Porque a gente já para à frente dos veículos, a gente já arranca na frente do veículo. E quando a gente para na lateral do carro, a moto ela tem fácil desequilíbrio. Tem hora que a gente vai para arrancar, não tem jeito, às vezes é uma costela, alguma coisa. Então talvez uma sugestão seria essa faixa chegando nos motobox. Não sei se é possível. Isso é válido, Júnior, a sua sugestão, mas geralmente é o local onde tem menos capacidade, que exatamente porque para dar melhor desempenho na interseção, você aperta para poder pôr uma faixa mais. Vai tornar a adequar para 3 faixas. Por exemplo, você consegue dividir aqui na área central, principalmente, que tem 12 metros a pista. Você consegue pôr 4 faixas de 3, e depois, mas para as pessoas, na hora que está desenvolvendo velocidade, acabam não dando conta. Então, vai acomodar lá na frente de novo 3 faixas. Assim. Então, são várias situações, mas, de qualquer forma,
essa sua sugestão eu vou levar para a equipe de projeto que está analisando, para ver, mesmo que não dê para na via todo, se der próximo da interseção. Próximo das interseções já ajudaria bastante. Tá ótimo. Ótimo. Excelente sugestão, Júnior. Vamos rodar a roda. Eu vou passar a palavra agora aqui para o senhor Pedro Ivo, que é vice-presidente do Motoclube Original Niners. Pedro, a palavra está com o senhor. Só para me tentar organizar, gente, vamos colocar 5 minutos de fala, tá ok? Para a gente conseguir cumprir o tempo máximo regimental. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite aí, Fred, que fez essa interlocução. Braulio, por estar presidindo a comissão e ter destinado todas essas emendas. Todos os outros vereadores aqui da comissão, obrigado. Parabenizar também Júnior e Jéssica, acho que são guerreiros aí que estão rodando dia a dia. Eu não... O objetivo do motoclube não é rodar dentro da cidade, né? São viagens, mas todos os membros rodam de moto frequentemente, vão trabalhar, tem algumas pessoas que trabalham em cima da moto, e a gente acompanha bastante como que é essa dificuldade no dia a dia. O Pablo falou bem aqui da frota que vem crescendo a cada dia. A gente recebe lá no clube várias pessoas que acabaram de tirar carteira e realmente não tem experiência nenhuma. Então o pessoal vai aprendendo com o tempo. Foi muito bem explicado pelos dois aqui as mazelas do dia a dia, as dificuldades que os motoboys, os motoristas de moto enfrentam. Queria destacar também uma questão, acho que vocês não falaram, é que o perigo da moto rodando na faixa junto com o carro. Né? Eu acho que a gente que está no trânsito do dia a dia, a gente vê a maioria dos acidentes é o quê? Um carro batendo na traseira do outro porque está mexendo no celular. Enquanto motociclista, se ele está parado ali, a chance dele acontecer, e é justamente isso, né? Qualquer queda ali de moto, a gente sabe como que é, já tive queda, os irmãos aí também. Então, complementar isso, dos riscos. E uma outra proposta que eu conheci em Vitória, Vila Velha, na terceira ponte ali, eles usaram a faixa de um ônibus. Então, eles fizeram uma faixa múltipla ali, colocaram moto, ônibus e veículos de segurança. Eu acho que pode ser uma alternativa barata e de fácil implantação aqui na cidade, fazer essa divisão. Não sei como que é a parte legal disso, né? Eu desconheço, mas lá na terceira ponte eles têm essa possibilidade. Eles ampliaram ali, né? Ela era 2 faixas, ampliaram para 3 faixas agora e colocou essa possibilidade para os motociclistas trafegarem ali. Aqui em Belo Horizonte, eu penso ali na Pedro II, na Cristiano Machado, a gente tem a pista do MOVE, às vezes é um pouquinho difícil para quem está trabalhando sair, mas para quem às vezes vai percorrer um corredor maior, pode ser uma alternativa boa, sem restringir o trânsito. Então, colocar isso para discussão também, para as autoridades aí mais competentes. Nossa Senhora do Carmo também. Nossa Senhora do Carmo tem aquela faixa ali. Então, algumas ali, Pedro II, acaba que alguns motociclistas já utilizam ela de forma errada, mas eu acho que pode ser uma solução boa também e com um investimento mais baixo, pensando nessa perspectiva. Acho que é só isso aí que eu queria contribuir. Obrigado. Obrigado, senhor Pedro, pelas suas considerações. Vou passar a palavra agora para o senhor Sérgio Balbino, que é ex-vereador aqui da nossa casa e também é vice-presidente da Associação dos Motoqueiros. Então, senhor Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez à boa tarde nossa a todos. Quero parabenizar a Câmara pela atitude, porque no passado não consegui mobilizar os colegas para a responsabilidade que é tratar desse tema com respeito, porque o importante, gente, são vidas humanas, são famílias que estão sendo colocadas aqui. Embora o trânsito, eu não vou discutir nesse mérito de onde vai colocar, onde não vai colocar, porque eu acho que a prefeitura, ela tem pessoas capacitadas, técnicos, e vão fazer um estudo adequado, onde pode ser colocado, onde não pode ser colocado, certo? Agora, o principal objetivo nós temos que preocupar com a vida que está ali em cima. Então, a motofaixa vai ajudar? Vai. Mas acontece assim, a preocupação naqueles intervalos, porque o motociclista, o jovem, ele não vai andar só na motofaixa. Pode ter certeza que não vai andar. Quem falar que vai andar é ilusão. Eu tenho 50 anos de carteira que eu rodo aqui na cidade. Eu vejo os absurdos. Então, aqueles intervalos onde não tem a motofaixa, onde passa a motocicleta e passa o pedestre, aquilo ali é minha preocupação de vida. Muitos pedestres estão sendo atropelados ali, porque não tem como visualizar o motoqueiro, visualizar ele no meio do carro, e crianças passam ali com a mãe de mão dada. Então, nós temos que fazer um trabalho educacional. Carro tem, agora com esse negócio de Uber, carro tem abrido as portas dos dois lados. Tem motoqueiro quase entrando dentro de carro. São vários acidentes. Eu posso falar porque eu tenho uma ambulância, eu sou conhecido como Balbino da ambulância.
Constantemente eu estou levando um motoqueiro para lá, um motoqueiro para lá. Tem fotos com o nego com a perna toda quebrada, mutilada, sem perna, sem ombro. Porque o cara abriu a porta, atropelou no corredor. Entendeu? Então nós temos que preocupar no trânsito, não só na motofaixa. Nós temos que fazer um trabalho educacional, porque vai ter outros acidentes. Entendeu? Então, agora a Câmara se posicionou, então tem que preocupar em fazer um trabalho educacional para que nós salvamos vidas, tanto a vida do motoqueiro, como da família, como do passageiro que está na ponta. Outro exemplo, vou citar aqui um projeto que eu não consegui aprovar na Câmara por falta de tempo, mas o vereador atual agora pode fazer. Os ônibus das empresas coletivas, eles enchem o tanque até na ponta. Aí o óleo vaza pelo ladrão ou vaza pela própria tampa do tanque. Quando o ônibus coletivo faz a curva, que ele declina muito, o óleo derrama. Aí o motoqueiro vem, cai ali, uma pocinha de óleo derrubou o motoqueiro. Aí ninguém sabe por que aquele motoqueiro caiu. Foi aquela poça de óleo. Então, nós temos que ter fiscalização, temos que preocupar com a vida, que é o dom mais importante, é o dom que a gente não quer perder nunca. E nós estamos perdendo toda hora. Toda hora vejo isso no trânsito. Então, a minha colaboração aqui é para que nós debruçamos em cima desses projetos, que é da motofaixa, mas incluindo outros projetos, que são os corredores, que vão ficar livres, eles vão passar no corredor. As questões dos buracos, gente, é muito sério o que o Júnior falou, é cada buraco no meio da rua, é cada bueiro, tampa de bueiro aberto, entendeu? Outra coisa que está matando na rodovia aí, que muita gente não sabe, mas quem anda de moto sabe, as rodovias são tudo irregulares. Quando o motoqueiro está andando naquela faixa, ele vai ultrapassar um carro no meio, a pista é irregular. A hora que ele passa, a moto puxa. Ele bate o retrovisor, ou na roda, ou na carroceria, e vai puxar um carro, passa em cima. Então, nós temos que pautar agora tudo que você for fazer de hoje em diante com seriedade, sabe? Com princípios, para que ali não venha derrubar um pai de família, não venha machucar uma outra pessoa. Porque os asfaltos que estão sendo feitos aí, as obras que estão sendo feitas, são tudo irregular, tudo mal feita. Essas empreiteiras não têm nenhuma responsabilidade civil com ninguém, gente. Estão matando a gente na rua, pessoas caindo no buraco. Então, nós temos que pautar por esse princípio agora, de salvar vidas. A faixa vai ajudar, mas nós temos que pautar por esses princípios que vai além da faixa. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, senhor Sérgio Balbino, pela sua contribuição. Vou passar a palavra agora para o senhor Gustavo Rolim, se quiser fazer uso da fala. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Parabenizar pela sua iniciativa ao vereador Braulio, ao amigo Hudson. Na verdade, é mais um complemento. Pelo que eu entendi, o seu recurso é emenda impositiva, então tem que obrigatoriamente ter executado esse ano. É uma sugestão só para fazer em conjunto com a prefeitura, principalmente a Jéssica e o Júnior, fazer os principais pontos da cidade, onde são necessários terem a faixa, levar isso para o vereador Braulio, e o vereador Braulio trabalhar junto com a equipe da prefeitura. Não a prefeitura trazer esses pontos, partir de quem utiliza, levar os demais pontos onde deveriam ser instalados para poder executar esse projeto. Porque senão a prefeitura, como a representante da prefeitura falou, existem pontos que não conseguem fazer em linha sequencial. O exemplo que a gente falou ali no viaduto Tancredo Neves, mesmo na Via Expressa até o Coração Carístico, sei, porque eu moro no Padre Ossac, então faço todos os trajetos todo dia. Esse ponto é o principal ponto ali de Gargalo. A partir dali não tem problema, não há necessidade. Então, a gente está dentro da via da cidade, que é 60 quilômetros. Então, acho que, na verdade, é fazer um trabalho preventivo juntamente com a prefeitura. Então, acho que levar isso para você, vereador, os principais pontos, e você trabalhar isso junto com a prefeitura. Então, a gente só pensar nessa gestão preventiva. E em relação às faixas, que eu até falo assim, comendo direto, gente, as faixas elas estão um prazo de 3 meses. Porque a prefeitura já não faz um projeto preventivo. Já fez a pintura, de 3 em 3 meses, já verifica se as faixas estão ainda lá. Eu sei que é difícil, mas assim, tem alguns pontos que são cruciais para que tenham as faixas para a segurança até de todos. Não somente dos motoristas, mas também dos pedestres que estão transitando nas vias. Mas complementando mesmo, tá? Parabéns, viu, vereador? Obrigado, senhor Gustavo, pela sua fala. Com todo o respeito, a minha percepção é que a gente está jogando dinheiro fora com essa tinta vagabunda que está sendo aplicada em Belo Horizonte. Porque eu não tenho a menor dúvida de que a BH-Trans, as autoridades de trans, agora a Secretaria de Mobilidade Urbana, quando contrata a pintura, pensa em 3 meses de validade. Eu tenho certeza que seria no mínimo 1 ano
Mas o ideal era que a gente não tivesse que repintar a cidade de 3 em 3 meses, porque está tudo apagando. Tem faixas de pedestre que foram pintadas em menos de um ano, elas já sumiram totalmente. E não estou falando de vias de alta capacidade de tráfego, estou falando de via de bairro. Então, assim, quem está dando ok nesse tipo de serviço, ao meu ver, pode estar falhando aí na questão de verificação técnica para garantir o mínimo de qualidade. E, obviamente, né, trazendo para o assunto de motocicleta, gente, realmente a faixa, quando ela é muito daquela brilhante, né, que é aquela que parece mais emborrachada, quando chove vira um quiabo, né? Eu também sou motociclista, eu tenho carteira de moto já há muito tempo, sou mais da linha do enduro, do off-road, mas já fiz várias viagens também de longa distância e onde tem pintura é lugar onde que reduz atrito, então todo motociclista que já trafegou na estrada já tem essa maldade. Os novatos às vezes não têm e erram, e aí o acidente acontece. E no dia a dia do trânsito urbano ainda tem um componente do óleo na pista, da areia na pista, isso tudo só vai complicando. Mas como são aspectos que às vezes assim são mais aleatórios, né? E trazendo para o caso da motofaixa, a motofaixa vai resolver um dos problemas que nós temos no trânsito, que é de posicionamento do motorista e do motociclista, né? A gente às vezes parte da premissa que o outro está interpretando bem o trânsito, mas tem motorista que não está vendo nada. Aliás, ele está vendo o celular e aí de repente ele faz um movimento totalmente imprevisível, mas quem vai pagar a conta é o motociclista. Assim como tem os motociclistas também que gostam de se passar de cachorro louco, que acha que vai ser o maioral porque ele conseguiu costurar lá para baixar 1 minuto na rota dele lá, e na verdade esse cara está querendo partir dessa para uma outra e encontrar com São Pedro mais rápido, né? Ou seja, esse tipo de atitude negligente também não vai ser motofaixa que vai resolver, é fiscalização. Agora, de qualquer forma, a gente tendo a motofaixa, a gente tendo esse equipamento a mais de segurança, igual o Júnior deu a sugestão de usar a própria motofaixa para ser o acesso ao motobox, tudo isso vai somando e vai modernizando a nossa cidade, vai fazendo com que toda essa interação do trânsito seja cada vez melhor, né? Nós não estamos aqui para tirar a faixa de trânsito e falar que vai reduzir e piorar o trânsito de Belo Horizonte, mas a discussão, por exemplo, sobre as ciclovias, ela é válida, porque pode-se muito bem pavimentar passeios, né, e fazer ciclovias em passeios e deixar a parte de asfalto para o tráfego de veículos e motocicletas. Mas são discussões. A gente está aqui numa casa de debates, uma casa do povo, onde a gente traz os temas para cá para ouvir realmente, inclusive, as vozes que contrapõem a cada uma das ideias que são apresentadas aqui. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. Vereador Hudson. Pessoal, eu vou ter que me ausentar da audiência devido ao compromisso parlamentar, mas reitero aqui o nosso compromisso com essa política pública de suma importância, tá, Jussara? Porque aqui nós estamos falando, de fato, de prevenção da vida, de zelar pela vida humana. A gente pede muito que o poder público, e eu não vou medir esforço, para que venha ter zelo de fato com isso. Só quem está ali no front, igual nossos colegas mencionou, né, os colegas do iFood, do aplicativo que está aí no front, sabe de fato o que eles passam debaixo da chuva e muitas das vezes para chegar no seu destino ainda passar por humilhação. Então nós estamos aqui de fato para mudar esse cenário. E não se muda com palavras, se muda com atitude. Então quando o poder público coloca de fato uma política pública mais exemplar, mais correta e fiscaliza, né, como bem aqui o nosso vereador falou, essa tinta esdrúxula que está lá, eu estava aqui, só que agora, nesse momento, eu já recebi 3 pedidos de revitalização de faixa de pedestre. Então, daí a gente começa a ver o porquê que está acontecendo uma coisa muito precária nessa política aí. Mas deixo aqui meus parabéns pela audiência pública, pode contar com a gente de verdade. Como eu falei, viu, Jussara, aqui a gente preza muito pelo debate, pelo diálogo, com respeito, mas visando o melhor para a nossa sociedade. Parabenizar todos os envolvidos, parabenizar o nosso companheiro, o ex-vereador, por estar aqui, nosso parceiro, Gustavão, e conte comigo. Acredito que quanto mais pessoas se envolver, melhor para todos nós, viu? Um abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Obrigado, vereador Hudson Paixão. Vou passar a palavra agora aqui online para o senhor Luciano Medrado, Setseng. Luciano, seja bem-vindo. Luciano não, Medrado, senão a gente nem sabe quem que é. É o Medrado. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar a Comissão de Mobilidade da Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Braulio Lara, e começar com a premissa do seguinte: diz a lenda
que mobilidade não dá voto, mas pode tirar voto. Então, a coragem da Câmara dos Vereadores em enfrentar essa questão da mobilidade, particularmente em Belo Horizonte, tem que ser relevada. Gostaria de cumprimentar a Jussara Bellavini, com quem eu tenho me encontrado aí constante e frequentemente nos fóruns de debate, onde trata principalmente dessa questão de motocicleta e outras questões da mobilidade, já há muito tempo, muito sensível à questão da segurança viária, que ela já vem trabalhando há muitos anos nisso. Eu gostaria de começar fazendo uma confidência. Hoje de manhã eu fui ligar para um conhecido meu, que é uma grande referência em mobilidade nacional, e ele é daqui de Belo Horizonte, que é o Osias Batista, e eu gostaria que ele fosse junto comigo para essa audiência pública presencial. Ele me falou que não podia, porque tinha que ficar com o sobrinho dele, que sofreu um acidente. Ele foi atropelado por 2 motocicletas na Avenida Brasil e saiu do coma agora, e hoje era o dia dele ficar com o sobrinho dele lá, e ele é motociclista. O Osias é um motociclista. Então isso é muito significativo para mim. Eu vou me ater particularmente, pelo conceito básico da mobilidade. Isso aí eu estou falando para o poder público. Mobilidade é um serviço. Assim como a educação é um serviço, assim como a saúde é um serviço, segurança pública é um serviço, mobilidade é um serviço. E como tal, você tem que atender a demanda da sociedade. Então não adianta priorizar A, B, C ou D, principalmente na estratégia de gestão da demanda, quando você não tem a gestão da oferta. Então não adianta você querer diminuir carro na rua, se você não oferecer para essas pessoas, e a mobilidade é feita para as pessoas, para a gente, não oferecer alternativa. Como o nosso transporte por passageiro não é brilhante e não consegue atender, além de caro, a sociedade vai criando alternativas. Por outro lado, você vê o poder público querendo criar uma demanda com investimento grande, das ciclovias, que é um modismo da mobilidade ativa, e ele, às vezes, inclusive, até tira da prioridade o pedestre, que também é mobilidade ativa. Então, quando a gente trata da motofaixa, nós estamos tratando de uma questão de atender uma demanda da sociedade, ela já está aí, a Jussara me deu até um número novo, eu tinha 14%, a Jussara me passou 16% do fluxo de veículos em Belo Horizonte. Você tem que atender essa demanda. Com esse nível de acidente que está aí, ele tem um custo adicional de saúde pública. Além da preservação da vida, você tem um custo adicional hoje existente em saúde pública para atender os acidentes com motocicleta. Então, eu sou do segmento de carga, e ninguém pode negar hoje a importância da motocicleta. Você não pode negar a importância da motocicleta para o abastecimento da cidade. A carga expressa hoje é extremamente importante, não só na área de comércio eletrônico, como na área de alimentação. E a carga expressa, que ela exige, pela baixa escala, ela não pode ser entregue por caminhão, porque o tempo de entrega é muito maior e normalmente são cargas de emergência. Então, na realidade, nós temos que achar uma solução de organização do trânsito para atender a demanda da sociedade, que cresce 35% ao ano, que é a motocicleta. Então, eu me pergunto o seguinte: se o espaço é finito, nós temos que otimizar a utilização do espaço.
Se motocicleta é 16% do fluxo de veículos e a bicicleta é 0,4% do fluxo de veículos, nós temos que dar alguma solução, e nunca é uma solução simples, né, para as motocicletas, que já representam um fluxo enorme e exercem um papel absolutamente fundamental de abastecimento da cidade. Essas eram as minhas considerações iniciais. Eu acho que a motofaixa é uma solução que tem que ser pensada com boa vontade política, né, porque não há boa vontade política para tratar da motocicleta, há uma má vontade enorme, porque eles têm toda uma prioridade, uma preferência política pela bicicleta, enquanto a sociedade está demandando solução para a motocicleta. Essas são as minhas palavras, vereador, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luciano Medrado, pelas palavras. Vamos seguir aqui rodando a nossa lista de participantes da audiência pública. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Frederico Barbeitos. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado. Opa, estão me ouvindo bem? Oi, bem? Braulio, primeiro te agradecer pela palavra aberta aqui. Fiz um meio de campo com a turma. Fiz um meio de campo com o pessoal aqui do Niners, que eu acho importantíssimo, né, Braulio, a gente trazer para esse momento aqui quem está vivendo mesmo, né, ali o dia a dia do problema que a gente está tratando. Gostei muito de ouvir também o pessoal do Rod Seguro, Andy Seguro. E parabenizar você também, viu, Braulio, pela pauta, porque acho fundamental, e acaba que, ouvindo a subsecretária falando, a impressão que eu tive foi que o motociclista não está sendo tratado como prioridade na cidade de Belo Horizonte. A gente teve alguns exemplos aqui bem citados, como o caso da bicicleta, e eu não quero aqui virar o inimigo do ciclista também, mas em um caso onde na Afonso Pena, que também é um dos principais corredores da cidade, arrumou esse espaço para criar uma ciclovia, e sob o pretexto de mobilidade. Retirou-se ali uma faixa de carro que inclusive, assim, como população e como quem passa ali diariamente, eu vejo que existia uma faixa que hoje não existe mais. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, criou-se ali um espaço para o ciclista que não tem o mesmo impacto que os motociclistas têm na cidade de Belo Horizonte. E eu acho que pela falta de previsão desses estudos, né, pela falta de aprovação desses estudos, né, não ter qualquer resposta de data mesmo, de quando que essa solução vai ser apresentada para os ciclistas, demonstra muito isso. Eu acho que as respostas, como, por exemplo, campanha educativa, acho que um dado que você trouxe, né, que aumenta-se o número de mortes por acidente de moto a cada ano, e as campanhas educativas também cada vez se gasta mais, então não vejo essa como sendo a resposta do problema que a gente está apresentando aqui. Foi até interessante uma coisa que você falou dos maiores corredores, porque eu acho que essa solução da faixa azul seria principalmente voltada para os grandes corredores, que é onde acontecem a maior parte dos acidentes. E você citou Cristiano Machado e Antônio Carlos. Eu queria trazer uma solução, se seria possível que essas faixas azuis fossem implementadas na faixa exclusiva do MOVE, aquela no corredor central, porque eu não sou motociclista, mas eu sou ciclista. Eu ando muito de bicicleta e eu moro no Cidade Nova, eu vou do Cidade Nova para o Pique, então eu pego esses dois corredores e eu vou pelo corredor do MOVE. Eu vejo que o fluxo de ônibus que passa ali naquela região é muito pequeno. Não está sendo bem aproveitado aquele espaço. Se você para ali, na Cristiano Machado ou no Antônio Carlos, para analisar quantos ônibus passam por minuto, você vai ver que é um fluxo muito pequeno. E ele toma o espaço ali de 2 faixas. Eu acho que ele poderia ser muito melhor aproveitado, inclusive, né, como solução para os motociclistas usarem ali. Eu acho que caberia até, né, sugestão, acho que caberia os estudos, mas permitir que o final de algumas placas utilizassem esse mesmo espaço, porque ele não está sendo bem aproveitado. Quem quiser, para ali e analisa o fluxo desses corredores, que vocês vão ver que não está sendo.
E aí você vê a faixa do MOVE sem ninguém, sem nenhum ônibus, e a faixa ao lado ali dos carros e motos lotada, com o trânsito parado. O espaço não está sendo bem aproveitado. Eu queria fazer esse questionamento, se existe um plano ou um calendário de trabalho, né, com essa previsão, e de quando esses estudos serão finalizados. Acho que é até importante para você, né, Braulio, ter essa previsão para dar para os motociclistas. Enfim, eu acho que o tratamento com essas pessoas tinha que ser um pouco mais atencioso. Essas respostas tinham que vir um pouquinho mais rápido, porque a gente está falando, de fato, de trabalhadores, né? O Braulio falou muito bem ali, existe, claro, uma minoria que descumpre as leis, que descumpre as normas, né? A fiscalização também é um gargalo aí desse problema, mas a gente está falando aí de pais de família que saem de casa todo dia querendo tirar o seu sustento. E eu vejo que a realidade que a gente vive hoje no Brasil é que a moto virou uma necessidade, né? Onde os carros estão tão caros, onde a gasolina está tão cara, a moto muitas vezes é a saída que um cidadão honesto tem para trazer o sustento para casa. A prefeitura não pode encarar essas pessoas com um desdém desse tamanho. Tem que tratar assim como prioridade, como todos os trabalhadores nessa cidade. É prioridade, sim, né, trabalhar em prol do cidadão de bem, do trabalhador. É o papel da prefeitura, garantir a segurança desse pessoal. Então, acho que uma boa resposta seria uma previsão desse plano de trabalho, né, finalização desses estudos, e também em relação a essas alternativas. Trouxe uma excelente aqui, né, próximo aos sinais, outra lá da marcação do X, início e fim das faixas azuis, se não for possível, né, o trajeto inteiro. Essa da utilização dos corredores exclusivos de ônibus. Acho que são alternativas interessantíssimas que eu vejo que poderiam ser utilizadas na cidade de Belo Horizonte. Obrigado, Braulio. Obrigado, Frederico, pelas suas colocações. Bem, então a gente está chegando aqui no final. Você quer fazer algum comentário, Sá? Só em relação a 2 pontos. A questão da ciclovia, né? Eu acho que é bom destacar isso, que é uma questão legal a implantação das ciclovias. Ela faz parte, uma rede de ciclovia faz parte do plano diretor da cidade e que fala que nenhuma intervenção pode ser feita numa determinada via, aonde está previsto ciclovia, sem destinar para lá naquele lugar uma solução para ciclovia ou alguma alternativa. Então, é uma questão de legalidade, né? Isso faz parte do plano diretor da cidade. E realmente é pouco utilizado, mas a gente segue a coisa e tem uma perspectiva de crescimento, né, na hora que você tiver uma rede toda implantada. Então, na questão climática e tudo, a ciclovia passa a ser uma alternativa, né, que não é poluente, de mobilidade ativa, é dentro desse espírito que está no plano diretor da cidade. Em relação à questão da faixa de ônibus, eu até estranhei, Pedro? Júnior é o que eu me confundi, desculpa. Pedro falou de ter colocado na terceira ponte lá de Vitória, mas a Senatan sequer dá autorização para colocar a faixa se for ao lado da faixa da direita junto do ônibus. Sequer. Então, é bem claro isso nas autorizações que ela deu, que não pode, porque o conflito da dimensão da moto com um carro de grande porte feito um ônibus é sem chance nenhuma de sobrevivência, né, se tiver qualquer problema. Então, legalmente, a Senatan, nas cidades que ela autorizou, está lá bem claro que não pode pôr junto a faixa de ônibus. Tá? Então, só para esclarecer, mas sobre essa questão do prazo que ele pediu, eu tinha falado, né? A gente está colocando até julho ter definição das vias. Né? Para essa definição, precisa desenvolver projeto, porque a via não é toda igual, tem lugar, as dimensões são super variadas, as seções transversais. A gente tem que pegar tudo isso e desenhar mesmo, onde deu, onde não deu, que solução que vai dar. Então, a proposta é a gente ter pelo menos algum projeto pronto até julho para implantar, usando o dinheiro das emendas até o final do ano. Tá? Bem, estamos chegando então ao fim dessa nossa audiência pública. Vereador, gostaria de fazer uso da palavra? Presidente, eu queria só citar uma situação que eu não sou motociclista, né, muito menos sou especialista em trânsito, mas nós temos um fato aqui, né? Então,
todas essas pessoas que aqui estão, que são especialistas, que convivem dia a dia com essa situação, eu sou motorista. Então, mesmo não pilotando moto, eu enfrento essas intempéries do dia a dia, né? E então a única coisa que eu gostaria de dizer é que isso fosse levado muito em consideração, né, que a gente não negligencie esse fato, e porque das duas uma, ou a gente vai investir agora em precaução, ou a gente vai ter que investir na saúde pública através dos hospitais, aparatos de saúde, né? Então, só isso para finalizar, presidente. Obrigado, vereador Lucas Ganem. Bem, então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que o tema é muito pertinente. Motofaixa já em Belo Horizonte. Agradeço, Jussara, pelos esclarecimentos. Jussara, nós estamos aqui de portas abertas para manter esse canal de transparência do poder público com a população, com a Câmara de Vereadores. Então, eu gostaria muito de que a gente não ficasse gestando projetos que ninguém entende o projeto e, de repente, já está pintando a rua. Porque, às vezes, é ao apresentar a proposta que uma contribuição pode fazer toda a diferença. Então, ninguém é o dono da verdade, nós não somos aqui, de fato, aqueles que acham que tem a supremacia da verdade absoluta. O fato é que o motociclista, dentro do trânsito de Belo Horizonte, precisa de ser priorizado. A gente precisa de conseguir conjugar todas essas questões. Nós temos todas as condições esse ano de 2025 para dar este passo, e o que eu espero é que realmente a gente pare de ver aumento do número de acidentes. A gente já fala aí em 15 mil acidentes por ano, é muito acidente, é muito problema. E a gente precisa de fazer alguma coisa. Então a motofaixa é um passo que é consonância. Todo mundo está apoiando e eu tenho certeza que a gente vai conseguir realmente não deixar Belo Horizonte ficar para trás. Então, essa Câmara Municipal, essa Comissão de Mobilidade Urbana está aqui para trabalhar para isso. Então, eu agradeço cada um que trouxe aqui a sua ponderação, que trouxe aqui o seu ponto de vista, porque em Belo Horizonte, motofaixa já. Obrigado, gente. Às 15h31 eu encerro essa Comissão de Mobilidade Urbana. Agradeço a presença de todos e vamos juntos aí para resolver os problemas da nossa cidade. Obrigado.